Vamos falar hoje de ângulos de convergência e divergência e sua influência. Assim, o ângulo de convergência e divergência, eu formulei, este cálculo para a seguinte fórmula: raio sobre π-raio. Assim, eu acho um ângulo de 0,3183 graus para qualquer raio, Qualquer valor que eu atribua ao raio, eu vou encontrar este ângulo, que serve para qualquer corpo esférico luminoso, Qualquer corpo esférico luminoso, qualquer corpo esférico. Assim, o que ocorre? O raio vezes 2 vai ser o diâmetro, ou semicírculo máximo, ou semicírculo, ou 180 graus. É tudo a mesma coisa, O raio vezes 2. Qualquer nome que eu atribua vai ser os 180 graus. Ou 50% do Sol, falando de Sol, ou 50% de um corpo esférico, A ciência atribui a convergência e divergência solar em 0,53 graus. E também calcula a convergência pelas tangências exteriores, dos corpos de Sol, Terra e Lua. Então, eu vou dizer por que está errado aqui. O célebre desenho, de Sol, Terra e Lua, ocorrendo pela convergência, de 0,53 graus. Seria assim. Então, o que ocorre? Se eu tenho um corpo esférico, logo eu tenho círculo máximo e 180 graus do corpo, que é a metade, 180 graus é a metade. Assim, a convergência, o que ocorreria para todos os corpos envolvidos? Haveria uma elevação, Se o ângulo é de 0,53 graus, haveria uma elevação aqui e aqui. Então, eu não poderia calcular pelo raio do Sol, e sim por uma calota. O mesmo acontece para a Terra e para a Lua. Logo, o cálculo da ciência para eclipse lunar está errado. Vou mostrar matematicamente por quê. Assim, o que ocorre? Os ângulos, Os senos e os cossenos, calculados matematicamente, ocorre o seguinte: para 0 grau, 0, 1 e 0. Para 90, 1, 0 e não existe. Para 180, 0, menos 1 e 0. Então, o que nos interessa aqui é os 180 graus. Então, estas tangências não podem ocorrer de fato, Esta tangência aqui, matematicamente, não pode ocorrer. Então, o que ocorre também? Eu venho falando que, no meu artigo, inclusive, que o ângulo, o 0 grau, ou um raio paralelo, esta tangente aqui seria paralela a esta aqui, que também seria paralelo, que seria o diâmetro aqui, Este diâmetro.
eu posso o diâmetro pode ocorrer em qualquer sentido, não tem problema. Mas o que vai ocorrer também aqui, também vai ficar em qualquer sentido. Então, aqui eu teria uma tangência paralela. E se os raios são paralelos, eles não formam grau, né? Seria aqui a divisão do seno e o cosseno, 0 grau. Então, não poderia haver ângulo. Não poderia haver penumbra. Seria impossível a penumbra que a gente vê para um sol imenso, conforme a ciência defende. Então, por acaso, né, eu também descobri esse cálculo aqui. O que ocorre? Para um corpo esférico, sabemos que a sua área e o seu diâmetro e tudo mais, né? O diâmetro é raio vezes 2, né? Então, o que ocorre? O número π vezes o ângulo de convergência e divergência real para qualquer corpo esférico, que é de 0,3183, vezes o número π, eu acho que é a gravidade, né? É a gravidade. Então, se eu também fizer o contrário, pegar 0,3183 e multiplicar por 3,14, eu acho 1. Então, o que ocorre? A gravidade, né, de um corpo se dá por estas duas forças. O ângulo de convergência e divergência é o número π, que é comum a qualquer esfera, a qualquer circunferência. Então está aí. Eu derrubo o modelo pela própria matemática, em que 180 graus, ou seja, a convergência, vou colocar a coisa aqui, a convergência não poderia acontecer pelo círculo máximo ou pelos 180 graus, e sim por uma calota. Então, o cálculo da ciência está totalmente errado. Totalmente errado a convergência solar. Tá, ok? Podem me contestar à vontade. Fiquem à vontade.